É engraçado como as tradições mais estranhas das famílias parecem comuns quando você cresce acostumado com elas. Um dos meus amigos não consegue passar o Natal sem sua família comer peru, que eles mesmos matam e preparam. Ouvi falar de outra família que nunca usava roupas em casa. O pobre garoto não conseguia entender porque todos começaram a rir dele quando ele visitou a casa de um amigo e imediatamente começou a se despir. Mas um exemplo de tradição que não faz o menor sentido, mas já é normal para todo mundo. Bolo de aniversário? Pra quê? Por quê? Pisca-pisca e enfeites em um pinheiro no Natal? Por quê? Mas agora, venho te contar o porquê devemos, mesmo sem entender, respeitar as tradições. Minha família tem uma tradição própria. Todas as noites, depois do jantar, meu pai pegava um prato cheio de sobras e dizia que levava para o porão. Todas as manhãs, ele ia lá e recolhia o prato. Meu pai dizia que era para os espíritos da casa, e minha mãe apenas revirava os olhos e sorria. Meu pai é um homem grande, 2 metros e mais de 130 quilos. Não teria surpreendido nenhum de nós se ele quisesse apenas economizar um pouco mais para um lanche noturno e arrumou essa desculpa. Acho que nunca pensei muito nisso, até na minha aula de história na escola, onde assistimos um vídeo sobre a peste negra na Europa. Eles falaram sobre como os ratos infestavam os celeiros e espalhavam doenças, e como algumas pessoas realmente agravavam o problema ao deixarem comida ao lado de fora para apaziguar os espíritos irados. Comentei com a sala de aula sobre a tradição do meu pai e toda a turma pareceu mortificada com a ideia. O professor, o Sr. Wall, passou o resto da aula me olhando fixamente, como se eu fosse o portador da praga. Naquela noite, tive um pesadelo terrível com ratos invadindo minha casa e comendo os restos de comida. Acordei suando frio, ficando um pouco sonolento por um longo tempo, enquanto meu cérebro tentava separar a noite tranquila dos meus sonhos invasores. Eu estava prestes a voltar a dormir quando ouvi o barulho de pés leves. Eu estava totalmente acordado nesse momento, deitado, muito quieto, com os ouvidos atentos à escuridão opressiva. Depois, comecei a ouvir arranhões, como unhas arrastando um pedaço áspero de madeira. Puxei os cobertores sobre a cabeça, mais para bloquear o som do que para oferecer qualquer proteção real. Talvez isso já estivesse acontecendo há muito tempo e eu simplesmente não tivesse distinguido o som da casa rangendo ou o ar noturno brincando com os sinos de vento. Agora que eu estava me concentrando nisso, não conseguia ouvir mais nada. Pensei em correr para o quarto da minha mãe, mas eu tinha 15 anos e estava tentando convencê-la de que era maduro o suficiente para ter meu próprio carro. Correr por aí chorando por causa de um pesadelo não me ajudaria. Saí da cama de cueca, usando o flash do meu celular para me esgueirar pelo corredor e descer as escadas. O som ficou mais alto quando me aproximei da porta do porão. Se isso fosse um rato, deveria ser o maior rato da história do mundo. Congelei ao ouvir uma cadeira sendo empurrada pelo chão de concreto. Metade de mim queria acender as luzes para assustar seja lá o que fosse, mas a outra metade falava bem mais alto que era melhor não correr o risco de ser visto. Desliguei meu flash do celular e abri a porta com cuidado. Algo rosnou e eu imediatamente fechei novamente. Encostei as costas na porta e tentei recuperar o fôlego. Eu não tinha percebido o quão rápido respirava naquela hora ou o quão alto. Soltei o ar em um suspiro e inalei lentamente pelo nariz, tentando ficar o mais quieto que pude. Arranhões de novo, agora bem do outro lado da porta. Me virei e vi a maçaneta começando a girar. Não tem como ter um rato ali. Não consigo explicar como minha curiosidade superou meu medo naquele momento, mas coloquei a mão na maçaneta também. Devo ter acreditado no meu pai quando ele disse que era o espírito da casa. E outra,
Estávamos cuidando daquilo, então por que iria querer me fazer mal? A porta se abriu e fiquei cara a cara com uma garota pálida, alguns anos mais nova que eu. Seus olhos escuros e fundos desapareciam sob a franja sarnenta. A camisola de renda não conseguia esconder a terrível magreza de seus ombros. Não sei o que esperava ver, mas não era isso. Bati a porta o mais forte que pude e me virei para correr. Subi as escadas correndo, trancando o meu quarto atrás de mim e mergulhando na cama. Prendi a respiração, até parecer que iria explodir. Até lá, ouvi o barulho de pés macios subindo as escadas e se aproximando do meu quarto. A maçaneta começou a chacoalhar. Eu não consegui segurar mais. Toda a respiração que eu estava prendendo foi liberada em uma corrida barulhenta e eu gritei com toda a força. A maçaneta parou e as luzes ganharam vida ao redor da casa. Em cerca de 1 minuto, houve uma batida na minha porta. "Querido, está tudo bem aí?" Era meu pai. Corri até ele e destranquei meu quarto. Ele estava parado ali, parecendo atordoado e confuso, pronto para cair de volta na cama. Agora que as luzes estavam acesas e ele estava comigo, me senti um idiota por estar com medo. Eu me sentiria ainda mais estúpido contando a ele sobre a garota. Desculpa, pai, eu disse. Pensei ter ouvido algo lá embaixo. Quem precisa de um alarme, né? Que gritaria foi essa? Disse ele. Provavelmente foi um pesadelo. Desculpa por acordar você, falei. Meu pai olhou atrás dele, certificando-se que estávamos sozinhos. Então se aproximou e sussurrou. Estava vindo do porão? Eu balancei a cabeça com um sim. Seu sorriso não era nada além de alívio, e eu não pude deixar de sentir isso também. Pelo menos até ele completar dizendo: Esse é apenas o espírito, querido. Não se preocupe e não conte pra mãe, ok? Ele não vai te machucar. Eu balancei a cabeça. Não sabia mais o que fazer. Ele sorriu e bagunçou meu cabelo antes de voltar para seu quarto. Dei uma rápida olhada nas escadas vazias antes de me trancar novamente e voltar para a cama. Não preciso dizer que não dormi até o sol começar a iluminar meu quarto. Dormi até tarde naquele dia, mas ao anoitecer estava pronto para respostas. Tentei perguntar ao meu pai novamente, mas ele apenas me disse que toda a casa tinha um espírito e que eu não deveria me preocupar com isso. Foi por esse motivo que esperei até que meus pais estivessem na cama para descer até o porão e esperar. A porta do porão estava aberta quando cheguei lá. Acendi a luz da cozinha que dava para ela, mas não me atrevi a descer as escadas. 3 pedaços de fatias de pizza que sobraram estavam em uma caixa sobre a mesa. Peguei um copo grande de refrigerante para acompanhar. Fiquei ali sentado, com as mãos cruzadas à minha frente, à espera que ela voltasse. Se ela fosse amiga da casa, então eu queria conhecê-la. Meu erro foi ficar olhando para a porta. Apesar da minha determinação, era impossível ouvir o som de arranhar sem que todo o meu corpo ficasse tenso. Na escuridão da escada, a garota surgiu, tão leve quanto uma sombra. Seu cabelo estava caindo sobre seu rosto e um rosnado animal começou a subir em sua garganta. Ela era tão estranha para mim quanto a morte. Eu nem sabia se ela conseguia falar ou entender. Seus movimentos eram erráticos e imprevisíveis. Seus olhos disparavam como os de um animal enjaulado. Mas tínhamos uma coisa em comum, que superava diferenças maiores que as nossas. Nós dois gostávamos de pizza. E quando lhe ofereci um pouco, ela sorriu. A garota rapidamente engoliu todos os 3 pedaços, embora eu tenha conseguido entender algumas de suas palavras murmuradas que ela falou no meio. O Kevin não me deixa ir. Tudo bem, eu não quero ir embora, ele cuida de mim. Ele disse que me ama. Ele prometeu se casar comigo quando eu fizesse 13 anos. Fica aqui na cozinha, ok? Eu disse. Espero que ela não tenha percebido a repulsa em minha voz. Eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo.
e não sabia como lidar com isso sozinho. Eu queria que meu pai viesse e me dissesse que estava tudo bem de novo, mas se o que ela estava dizendo fosse verdade... Não pude acreditar. Voltei em 5 minutos com minha mãe. Foi muito complicado acordá-la sem que meu pai acordasse também, mas assim que mencionei o espírito, minha mãe saiu da cama num instante. Ela disse que nunca acreditou nesse tipo de coisa, mas o medo em seus olhos me fez pensar que era mentira. Quando fomos para a cozinha, a garota pálida ainda estava bebendo o refrigerante. Quem é você? O que está fazendo na minha casa? Minha mãe me empurrou bruscamente para trás dela. Eu empurrei de volta. Está tudo bem, mãe. Ela não vai nos machucar. Ela precisa da nossa ajuda. Nesse momento, eu estava começando a me arrepender de ter contado para minha mãe o que a garota me contou. Meu nome é Sandy, disse a garota pálida. Quem é você? Eu sou a esposa do Kevin, aquele sobre quem você está inventando mentiras, minha mãe disse, dando um passo indignado à frente. Tentei segurá-la, mas ela estava nervosa. É melhor você me contar como você invadiu aqui ou eu vou chamar a polícia, ela disse. Eu não invadi. A garota pálida se levantou da mesa e nos encarou. Kevin me trouxe aqui, ele me ama. Talvez minha mãe tenha ficado brava porque pensou que a menina estava mentindo, mas acho que foi porque ela estava com medo de que Sandy estivesse falando a verdade. Eu deveria ter tentado mais impedi-la, mas não esperava que minha mãe fosse explodir daquele jeito e dar um tapa na cara da garota. A cabeça de Sandy virou bruscamente com o golpe, mas depois começou a voltar para frente em um movimento esquisito. Acho que minha mãe estava com raiva demais para notar os ossos se reorganizando no pescoço de Sandy enquanto ele girava. Você entra na minha casa, rouba comida da minha família e inventa essas mentiras nojentas sobre o meu marido? Minha mãe sempre foi a coisa mais doce do mundo, mas ela tinha um temperamento que às vezes demorava horas para se acalmar. Mãe, para! Eu falei. Eu não me importo se você não tem outro lugar para ir. De onde venho, você tem que perguntar antes de entrar numa casa. Minha mãe disse. O que é todo esse barulho aí? Meu pai chegou bravo. Ele congelou no meio do caminho, enquanto avaliava instantaneamente a situação. Meu Deus, você perdeu a cabeça, mulher? Meu pai disse. Eu perdi a cabeça? Minha mãe gritou, virando-se para encarar meu pai. Não me diga que você vai defender essa criatura na nossa casa. Não se atreva a chamar Sandy de criatura. Nunca vi nenhum deles tão agitado. Acho que fui o único que ouvi Sandy sussurrar. É verdade isso? O corpo da garota parecia distorcer como um vídeo corrompido. Ele se casou com ela? Ele mentiu para mim? Ela falava baixinho para mim. Ela parecia com o coração partido. Eu não conseguia nem começar a formular uma resposta. Diga-me a verdade, insistiu Sandy. Kevin ainda me ama? Fiquei olhando impotente para os meus pais, enquanto eles gritavam um com o outro. A ideia de meu pai estar se relacionando com essa criança quase me fez vomitar. Tudo o que pude dizer é que ela não deveria estar aqui. Eu balancei a cabeça e falei. Não, ele não quer se casar com você. Ele ama minha mãe. Você deveria simplesmente ir embora. Obrigado por me contar, respondeu Sandy. Eu vou me vingar agora. Por favor, feche os olhos. Eu não queria, mas não pude evitar. Mamãe não esperava por isso. Vi dedos finos e brancos rasgando a garganta da minha mãe. A maior parte do corpo ainda estava intacta, mas a traqueia foi puxada para fora da pele. Não creio que ela tenha sofrido muito pela rapidez que tudo aconteceu, mas isso foi um pequeno conforto. Papai não teve tanta sorte. Achei que ele teria chance de lutar contra ela por causa do seu tamanho, mas ele nem levantou os braços para se defender. Apenas ficou ali até que os dedos brancos dela perfurassem seu peito e arrancassem seu coração. Houve um momento horrível em que seu coração estava totalmente fora do peito, mas ainda preso por uma rede de veias e artérias. Pude ver a tensão no rosto dele enquanto Sandy o segurava na mão. Nunca me esqueci de você,
Foram as últimas palavras que meu pai disse. Sandy se distorceu novamente e então desapareceu, fugindo pelas escadas do porão e chorando como uma garotinha. Corri até meu pai, mas já era tarde demais. Quando a polícia vasculhou a casa naquela noite, não encontrou ninguém no porão. Eles ouviram minha declaração, mas não vi nenhum deles anotando e não acho que acreditaram em mim. Eu estava chorando tão incoerentemente que também não teria confiado no meu próprio testemunho. Só eu sei o que eu vi e o que eu vivi. A investigação policial desenterrou uma coleção de fotografias escondidas em uma caixa de sapatos no porão. Sandy estava nelas, exceto que ela parecia muito feliz quando estava ao lado de um menino de sua idade. Reconheci o menino como meu pai imediatamente. A polícia não os investigou nem considerou isso uma possibilidade, mas eu fiz algumas pesquisas e descobri que meu pai morava ao lado de uma garota chamada Sandy Winter quando era criança. Eles eram melhores amigos, mais do que melhores amigos aparentemente, mas ela morreu em coma diabético aos 12 anos. Escrito com as letras do meu pai, no verso de uma das fotos, dizia: "Nunca esquecerei de você." Não sei o que aconteceu para que ela permanecesse no mundo, mas parece que meu pai nunca foi capaz de deixá-la ir. Já se passaram 3 anos desde então, e embora todos tenham me pressionado para vender a casa e me mudar, ainda moro aqui. Acho que também não fui bom em me desapegar, porque ainda pratico a mesma tradição que mantive durante toda a minha vida. A única diferença é que agora deixo 3 pratos de comida todas as noites na porta do porão e recolho 3 pratos completamente limpos todas as manhãs. Até a próxima. Obrigado.